O Fortaleza está nas oitavas de final da Libertadores da América, mas precisamos falar sobre isso. Havia 3 diferentes combinações de resultados para o Fortaleza chegar às oitavas de final. Vencendo, seria primeiro do grupo. Empatando, muito provavelmente conseguiria classificação, porque o Atlético Bucaramanga não iria golear o Colo-Colo por mais de 7 gols de diferença. E perdendo. Ainda assim, perdendo, o Fortaleza se classificaria e foi isso que aconteceu. O Fortaleza foi derrotada pelo Racing e o Atlético Bucaramanga não venceu o Colo-Colo. Com isso, o Fortaleza terminou em segundo nesse grupo E. A gente vai falar muito sobre o jogo contra o Racing, falar muito sobre o momento vivido pelo Fortaleza e a campanha na Libertadores da América. Antes de qualquer coisa, muito obrigado a todo mundo que está chegando aqui ao canal. Se você ainda não for inscrito, considere se inscrever, ativar as notificações para não perder nada, deixar aquele like e o hype também. E o espaço está aqui para você comentar, quero saber também a sua opinião. Antes de a gente continuar com o vídeo, deixa eu lembrar aqui, os snacks da do Norte, amendoim sem pele, esse aqui, castanha de caju, uma maravilha, combinação perfeita para você tomar com uma cervejinha, comemorando a vitória do seu time, a classificação do seu time, nesse caso não veio a vitória, mas o Fortaleza está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e os snacks lá do Norte vendem também na Arena Castelão, tá? Nos bares e restaurantes da Arena Castelão. Na hora que você for tomar a ceva, um refrigerantezinho, uma águazinha, vai bem, tá? Pede, são produtos licenciados pelos clubes com a do Norte. Bom, gente, o Fortaleza, pra variar, eu sempre começo, é incrível, todo vídeo que eu começo aqui, o Vojvoda mudou, de novo o Vojvoda veio com alterações, o Vojvoda tem a minha admiração por esse lado inventivo, sabe, de não ser previsível, de procurar alternativas, ainda que erre, porque ele é um ser humano, ainda que ele não esteja no melhor momento dele nesses 4 anos de Fortaleza, assim como todo o time, enfim, uma crise técnica vivida pelo Tricolor, ele muda e você pode concordar ou discordar, mas você não pode deixar de reconhecer a coragem de Vojvoda. Hoje, no jogo de hoje, ele colocou o Brits na lateral direita, novidade. Ele coloca Davi Luiz de novo entre os titulares, sacando o Gustavo Mancha. Ele colocou o Rossetto e o Pedro Augusto, setor de meio campo, junto com o Pochettino, e na frente manteve o Lucero com os auxílios de Breno Lopes e Marinho. O Fortaleza hoje, a impressão que fica é que o Fortaleza hoje ele abriu mão de atacar pelo propósito maior que era a classificação. Se você olhar o copo meio cheio, ainda com a derrota, ainda sem fazer um grande jogo, um jogo vistoso, o Fortaleza poderia, né? Deveria até ter se apresentado de uma maneira mais plástica, mas assim, no final das contas, o objetivo foi alcançado. Mas com essas mudanças, a impressão que fica, pelo menos para mim, eu estava narrando o jogo pela Jangadeiro Band News FM, é que o Fortaleza ele disse o seguinte: olha, é um momento que eu não tenho forças para me defender bem e atacar à altura. Fortaleza resolveu fazer o mais seguro, que era se defender bem, e ele conseguiu. Diferente do jogo contra o Racing, que ele nem viu a cor da bola aqui na Arena Castelão, foi um 3-0, e olha que poderia ter sido bem mais. Desta vez lá no El Cilindro, lá em Avejaneda, o Fortaleza se propôs a se defender. E nesse aspecto o Fortaleza foi bem, porque no primeiro tempo o Racing até teve algumas boas chances. Rondava a área com certo perigo, chutes bloqueados, João Ricardo fazendo as intervenções, mostrando segurança e tal, mas parou por aí. O segundo tempo inteiro nós não tivemos, assim, efetivamente nenhuma finalização. Até os acréscimos. Porque eu lembro, e eu estava fazendo o jogo lá, aos 38 para 39 minutos do segundo tempo, a primeira finalização em direção ao gol. Falando sobre isso, o jogo inteiro, o Fortaleza não acertou o alvo. O Fortaleza não fez nenhuma finalização no alvo. Ele não fez nenhuma finalização que obrigasse o Arias a fazer uma intervenção. Nenhuma. O Fortaleza passou os mais de 90 minutos sem finalizar uma bola sequer em direção ao gol. Com o time que tem, com o elenco que tem, com o técnico que tem, com o trabalho que tem, eu confesso que isso me incomoda, não sei a você. Eu não sou resultadista, eu sei que o resultado
clama, grita, esperneia. Ele não somente fala alto nessa discussão, ele faz tudo isso que eu falei. Ele é muito importante. Não adianta nada, ou adianta muito pouco, para falar a verdade, ainda que eu tenha uma visão mais romântica do futebol, mas adianta muito pouco você fazer um bom jogo e não sair com o resultado final. Porque no futebol, um esporte de alto rendimento, o resultado final, ele é muito importante. Ele interessa demais. Nós estamos lidando com um negócio, então se os resultados não forem positivos, esse negócio não se sustenta. E eu sei que hoje o Fortaleza olhou só para o objetivo final, que era se classificar. Porque não é admissível a partida ofensiva que faz o Fortaleza hoje. Assim, foi um time assim irreconhecível, ou talvez o reflexo dessa temporada claudicante do Fortaleza, de 2025, e o time sem forças para conseguir ser um time equilibrado. O Fortaleza, repito, resolveu priorizar o que era o principal, que era a classificação e se defender. E aí, nessa premissa, nesse aspecto, o Fortaleza foi ok, foi bem. O segundo tempo, principalmente, né? Ele não dá chances para a equipe do Racing, que faz alterações, Aratio entra, Salas também, que é um jogador muito perigoso, o Gustavo Costas colocou o time mais para frente e até que consegue fazer o gol da vitória. Mas até ali, aos últimos minutos, o Fortaleza suportava. E, por mais incrível que pareça, é que a bola do jogo poderia ter sido com o Luca Prior, né, o garoto. Lançamento para dentro da área, Daverson meio sem querer, a bola toca no Daverson, no corpo dele, vira passe para o Luca Prior. Não era uma finalização fácil, era na diagonal, é um jogador que tem muito futuro pela frente, é um cara muito promissor. Entrou assim, dentro de um contexto, entra para ajudar, ele é útil, né, nessa questão de marcação, de intensidade, caindo ali pelo lado esquerdo. A bola sobrou para ele, ele isola. Ele poderia ter sido o herói do jogo, ele poderia ter feito o gol que dava a liderança à equipe do Fortaleza. Mas minutos depois, o de César joga para dentro da área, o Maravilha Martinez, né, domina de cabeça, ele briga por cima com o Kusevich de cabeça, a bola toca na cabeça dele, aí depois ele faz um golaço para confirmar a vitória do Racing, para dar a primeira colocação à equipe argentina. Fortaleza cai para o grupo, para o pote B, para o pote 2. O Racing fica com a primeira colocação. E aí a gente precisa ser, claro, olhando por esse lado, Fortaleza em 3 Libertadores tem 2 classificações em grupos complicados, né? No primeiro tinha a Aliança Lima, Colo-Colo, Fortaleza e Potosí? Posso estar enganado. Acho que era isso, né? Aliança Lima, Fortaleza... Não, perdão, vamos lá. No primeiro era Aliança Lima, Fortaleza, Colo-Colo e River Plate. Eram esses 4 times, o Fortaleza passa em segundo, o River em primeiro. Dessa vez, um grupo bem complicado também, com Atlético Bucaramanga correndo por fora, fica com a terceira vaga, né? Fica com a vaga para os playoffs da Sul-Americana. O Colo-Colo ajuda muito Fortaleza, é determinante na vida do Fortaleza na classificação. Nesse grupo que tinha Colo-Colo, Atlético Bucaramanga, Fortaleza e Racing. Racing, atual campeão da Copa Sul-Americana, fica com a primeira colocação, Fortaleza em segundo. Olhando por esse aspecto, de 3 competições continentais que você joga, de 3 competições, 3 Libertadores que você faz, você chega às oitavas de final em 2 delas, é um currículo interessante. Só que, embora a gente precisa ser um pouquinho crítico, o Fortaleza só venceu o Colo-Colo, né? E o jogo lá do WO. Deu o WO e a vitória aqui, vitória convincente, enfim, um grande jogo, um dos poucos grandes jogos do Fortaleza no ano. Perde as 2 para o Racing, aqui foi um vareio, lá foi um jogo mais equilibrado, mas no final perde para a equipe argentina, e os 2 empates contra o Atlético Bucaramanga. Talvez isso seja um retrato desse Fortaleza em 2025, que não empolga, que pela primeira vez conquista um objetivo traçado no início da temporada. Se no início do ano de 2025 Fortaleza planejava conquistar de volta o Campeonato Cearense, não conseguiu. Planejava chegar às quartas de final da Copa do Brasil, não conseguiu. Fortaleza tentava chegar também às oitavas de final da Copa Libertadores da América,
esse primeiro objetivo foi alcançado sem fazer um grande jogo, sem fazer uma grande campanha. Fortaleza, de qualquer maneira, está na Libertadores da América, na fase de mata-mata, e a partir de agora é uma outra competição. Já na segunda-feira, Fortaleza saberá quem vai enfrentar, qual será o seu adversário nas oitavas de final. Inclusive pode ser algum dos 3 brasileiros, né? São Paulo, Internacional e Palmeiras. Estão no grupo 1, no pote 1, Fortaleza pode enfrentá-los, esperar para ver qual é o sorteio. O fato é que agora o Fortaleza, se não pela campanha, se não pelo resultado, Fortaleza pelo menos pela classificação, pode comemorar um pouco nessa fase tão ruim que tem vivido em 2025. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve e ativa as notificações para não perder nada. A gente se vê e será em breve.